Vamos assistir aqui, ó. O Espião Espiado. O episódio de Pica-Pau. O Espião Espiado. Pica-Pau fez parte da infância de muita gente. Sim. E se tu nunca ouviu falar, tu foi criança errado. Esse desenho sempre foi muito popular Quem é e que várias nunca pessoas ouviu falar de assistem até Pica-Pau? hoje. É só tu olhar as views dos episódios upados no YouTube. Se tu é criança, o desenho é muito engraçado por si só, mas ele consegue bater diferente também às vezes. Ele tem cenas bem absurdas e cômicas, Sim. mas ele também passa uma Sim. Eu não sei se é só os desenhos de antigamente, tá ligado? Mas tinha bastante cena impactante, tá ligado? Visual. Cena que, tipo, tu olhava assim, isso daqui é um desenho, tá ligado? Tipo, isso daqui era mesmo um desenho pra criança assistir. Não sei se ao longo dos anos, acredito que as coisas ficaram mais politicamente corretas, tá ligado? Daí hoje não tentam, como é que é, deixar coisas pesadas pra criança. vibe bem desconfortável e dá um certo medo às vezes. E bom, quando você é adulto e tu vai assistir esse desenho de novo, tu percebe várias coisas que passaram despercebidas quando tu assistia esse desenho blindado pela tua inocência infantil. Coisas bizarras, coisas bem estranhas e profundas. O desenho Pica-Pau e o seu universo sempre foram bem adultos de certa forma, isso na minha Sim. visão, claro. Um bom exemplo que eu posso colocar aqui é a notável violência, armas de fogo, armas brancas, bombas e agressões. E tudo bem, isso era comum nos desenhos de antigamente, eu Sim. até gostava na verdade. O que mais me chamava atenção era o humor. Antigamente era muito normal tu ver arma em desenho, tá ligado? Bomba, dinamite. É o que eu te falei, tá ligado? Tipo, ficava na imaginação, tá ligado? Uma arma não deve. Tipo, uma arma serve sim pra machucar, pá, é algo perigoso, mas não deve ser tão destrutivo como é na vida real, tá ligado? Por conta que o desenho deixava, tipo, leve. Ou algumas piadas no mínimo estranhas que tinham pra crianças. O exemplo que eu posso dar pra você certamente é o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau Pica-Pau passou por Biruta. vários reworks e redesigns durante a sua vida útil na TV. Durante uma época, lá no começo da sua exibição, o Pica-Pau Sim. era completamente maluco e até a Totalmente. aparência dele A era gente bem já falou diferente. aqui. A gente já deixou um vídeo aqui no canal. Vai estar no cardzinho. Já deixei um vídeo aqui no canal falando todas as fases do Pica-Pau. Ela era menos convidativa, remetendo bem à sua personalidade. Esse Pica-Pau era meio assustador. O fato dele ser biruta, como todo mundo fala, era pra Sim. ser uma piada, um personagem sem limites. Só que muitas vezes essa loucura se virava pra algo maquiavélico. Um dos feitos desse Pica-Pau que mais me marcou, e eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o famoso incidente do afanador de gasolina. Nesse episódio Aham. surgiram memes incríveis, O como o afanador. famoso "tô procurando rachadores". Mas também foi nesse episódio aonde a cena do diabo necessário surgiu. Na cena, Sim. o Pica-Pau tá andando por uma estrada e se depara com uma placa escrita: economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária? Sim. Nisso, ele se vira pra câmera, quebrando a quarta parede, o semblante dele muda totalmente. Ele cria chifres e dentes afiados. Tipo, eu acredito que foi a primeira vez que algum desenho fez isso, tá ligado? Eu acredito que foi a primeira vez que algum desenho fez isso de quebrar a quarta parede. Ele realmente tava no mundo dele e daí olhou pro telespectador e falou como se fosse uma conversa, tá ligado? Mas eu acredito que o Espantalho ele vai falar sobre o porquê desse episódio. E solta a famosa frase. Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Eu sei que tu deve estar se preparando pra ir nos comentários pra comentar que isso é só uma piada, tão universal pra todas as idades como o resto do seriado inteiro. Mas sei lá, o Pica-Pau era majoritariamente pra crianças. Essa cena é desnecessariamente assustadora. Tô criticando? Não, eu jamais mudaria isso. Essa cena precisava ser assim. E claro, ela foi bastante comentada por muito tempo, porque as crianças se assustavam genuinamente com essa imagem do Pica-Pau diabólico. Um outro exemplo de episódio assustador que eu posso citar aqui é o famoso Não, ele não explicou, tá ligado? Mas o que acontece? Aquela cena ali nada mais é do que o episódio, ele foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então, naquele tempo, o exército, o governo, eles tinham que poupar recursos pros militares, entende? Faz sentido pra vocês? Gasolina,
dinheiro, alimentos, armas, eles tinham que poupar recursos, porque tu manter uma guerra é caro, tá ligado? Tu investe muito dinheiro pra fazer uma guerra, pra manter uma guerra, tu tem que ter muito dinheiro. Querendo ou não, sai muito caro uma guerra. E, tipo, guerra é um dinheiro desperdiçado, tá ligado? Tu vai entrar em guerra, tu não vai receber nenhum dinheiro de fruto dessa guerra, não, é exatamente pra tu não sair perdendo, tá ligado? E foi por isso que os animadores fizeram esse episódio, tá ligado? Porque era normal que o governo pedisse recurso, tá ligado? Limitasse o recurso das pessoas pra usar em prol da guerra, tá ligado? Alameda para Bali. E eu sei que esse episódio não é do Pica-Pau Biruta, mas é estranho igual. Nesse episódio, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão de férias em Bali. Os dois são marinheiros, e uma moça local começa a atrair os dois com a sua dança e beleza. E o episódio segue aquele clássico gato e rato, onde o Pica-Pau e o Zé Curubu ficam brigando pra ver quem consegue conquistar o coração da moça. O pulo do gato desse episódio é que a moça não tá interessada em nenhum dos dois. Ela precisa matar eles. Nessa ilha onde o episódio se passa, todos os civis estão à mercê de um demônio do vulcão, e esse é o demônio. Eu aposto que tu tem medo dessa coisa, ou pelo menos conhece alguém que se sentiu desconfortável vendo isso. Se aquela moça conseguisse levar o Pica-Pau e o Zé Curubu como oferenda, o vulcão não iria destruir a ilha dela. Por isso ela seduz os dois. E essa imagem, essa cabeça gigante, que até me lembra uma máscara Oni, essa coisa gravou na cabeça de muita gente de uma forma não muito boa. Enfim, isso que vocês acabaram de ver, meus amigos, é a intro mais longa que eu já fiz na minha vida, englobando todos os meus canais. Isso porque, como todos vocês devem ter notado pelo título e thumb, esse vídeo não é sobre o afanador de gasolina e nem sobre a Alameda para Bali. Eu citei eles apenas pra dar o famoso contexto e também pra criar uma atmosfera. Não vou mentir. Faz o seguinte, me ajuda a fazer mais atmosfera ainda. Apaga a luz aí do teu quarto enquanto eu te conto sobre o famoso episódio O Espião Espiado. O Espião Espiado. Um dos mais clássicos episódios do Pica-Pau. Esse episódio em específico não tem nem pé nem cabeça, ele é sem rumo. A primeira coisa que chama a nossa atenção nele é que, diferente do outro episódio, ele começa com um aviso na tela, abre aspas, a história que você vai ver é uma grande mentira, nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Ok? Um ponto a se citar sobre o episódio é, o episódio inteiro é narrado e o Pica-Pau não fala. Quer dizer, no áudio original ele não fala, mas na dublagem ele fala pra ler uma coisa ou outra pra gente. Enfim, o episódio começa com dois detetives sentados conversando, até que o telefone toca e um deles é chamado. Quem atende o telefone é o detetive chamado Quinta-feira. O nome dele ser Quinta-feira é estranho, mas não é à toa. Guarda essa informação. A chamada dizia que uma fórmula secreta foi roubada de um laboratório. Imagina... Ah, deve ser o codinome, mas imagina teu codinome ser Quinta-feira. E nisso, os dois detetives foram procurar por suspeitos nos arquivos daquela delegacia, secretaria, sei lá, não sei onde o detetive fica. Nessa busca, eles acham um suspeito que eles decidem investigar, o famoso Bat, ou morcego. Que, inclusive, me lembrou bastante o Batman. Por que será, hein? Lembra. Esse morcego é uma criatura que se assemelha com um morcego. Mas por que será, hein? Diferente dos morcegos comuns, esse aqui tem um corpo meio humanoide. Depois dos detetives terem decidido que eles iam investigar ele, parece o episódio corta pra uma cena do morcego se escondendo, entrando em um quintal e colocando o frasco que ele roubou em cima de uma mesa. Mesa essa que adivinha de quem era? O Pica-Pau, que já tava dormindo. Nessa mesa havia outro frasco, que era o tônico que o Pica-Pau já tomava. E essa cena enfatizou bastante a diferença entre os dois tônicos. O tônico que foi colocado tinha um símbolo de caveira. Uma gota dele tinha o poder de 50 mil cavalos. Enquanto o tônico que o Pica-Pau tomava era só um suco de peroba feito pra pica-paus. O morcego largou a tônica que ele tinha roubado na mesa do Pica-Pau pra esconder. E na hora de pegar de volta, ele confunde e acaba levando a errada. E é a partir daqui que o episódio se desenrola. Tu viu? Não, esse Bat também é burro, né, mano? Esse Bat é burro porque o farol lá já tinha passado, nem tinha pegado ele, mas ele botou lá pra esconder o frasco. Mas tudo bem, né? Vamos fingir que faz sentido ele botar na janela do Pica-Pau. Ah, tem que esconder o bagulho aqui. O morcego tira esse tônico do Pica-Pau e deixa só o que ele roubou em cima da mesa dele. E tá, vamos fazer uma pausinha que eu tenho algumas coisas pra explicar. Esse episódio inteiro pode até não parecer, mas ele tá referenciando um outro programa. Dragnet é o seu nome. Essa série basicamente retrata o cotidiano de investigadores da polícia de Los Angeles. Mais especificamente o sargento Joe Friday e os parceiros dele. Lembram que foi comentado pra vocês guardarem o nome do detetive do Pica-Pau, né? Sim, então, é por causa dessa série. O detetive
dessa série se chama Joe agora. Friday, que ficaria algo como o Joey Sexta-feira. E no Pica-Pau, o detetive se chama Quinta-feira. O nome do detetive era Referenciando. parte da referência à série Dragnet. Inclusive, lembram do aviso do começo do episódio? A Sim. história que você vai ver é uma grande mentira. Nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Isso também é referência a Dragnet. No começo de todo episódio daquela série, é dito que a história que a gente tá pra ver é real e que os nomes foram alterados pra proteger a identidade de algumas pessoas. Enfim, agora que eu expliquei a relação da série com o episódio, a gente pode voltar pro vídeo. Na cena seguinte, o Pica-Pau acorda com um narrador falando com ele. E caso vocês não tenham notado, o Pica-Pau tá literalmente verde, sem energia Sim. nenhuma. Bichinho tá doente. Ele levanta e vai de arrasto pro banheiro. Ele tava sem forças até pra Bah. escovar os dentes. Então o narrador manda ele Não, tá louco, bah, parece que é o dia 31 do mês. Bah, o bichinho não consegue nem tirar a pasta. tomar o tônico. O tônico que, em teoria, era pra pica-paus. O pica-pau toma esse tônico e fica absurdamente forte. No melhor estilo Peter Parker, na manhã seguinte da picada. Ixi. Ele não tem controle da própria força e sai quebrando tudo. Pra testar sua força, ele se coloca na frente de um carro em movimento e o carro se corta ao meio. Ou seja, além de ficar forte, o rapaz ficou pontiagudo. Enquanto intacto, ele se sente invencível, até que eventualmente o efeito do tônico acaba. E ele fica fraco de novo. Quando isso acontece, ele imediatamente volta pra casa, toma o tônico de novo e fica forte mais uma... Referencia a droga também. Tu precisar tomar o bagulho. Tu precisar tomar o bagulho. Entendeu? Ter que usar. vez. Acho que eu não preciso nem apontar muito pra vocês que esse episódio flerta o tempo inteiro com a dependência química, principalmente nas partes em que o pica-pau precisa tomar o tônico de novo várias vezes quando o efeito acaba, pra ter essa força toda de novo. Isso me lembrou bastante o filme Sem Limites. Nele, o protagonista toma uma pílula que melhora as habilidades dele, em todas as áreas. Ele não se torna um dependente químico, o corpo dele não precisa nem pedir as pílulas, mas o protagonista continua tomando porque ele se viciou no sentido de eu preciso disso pra ser alguém. Meu corpo não pede, mas eu quero. Aqui no desenho a gente vê quase o mesmo efeito. O pica-pau tá fraco, mas quando ele toma o tônico, ele fica melhor do que ele já foi. Eu acredito que mesmo se ele estivesse bem, ele ainda tomaria esse tônico pra se sentir invencível de novo. Na TV, o pica-pau vai ver uma chamada falando justamente sobre o roubo desse tônico e também quem foi o ladrão, esse morcego. Quando o pica-pau viu isso, ele decidiu entregar o tônico. Afinal, em mãos erradas, todo esse poder poderia ser muito perigoso. Agora imagina se esse tônico tivesse caído nas mãos do pica-pau biruta. Nesse meio tempo do episódio, o pica-pau biruta, ele já fazia o caralho a 4 na cidade, entendeu? morcego já tá na volta do pica-pau. O pica-pau queria ir até a polícia entregar o tônico. Nisso, o morcego muda algumas placas da cidade pra atrair o pica-pau pro meio do nada, na casa dele. Tudo pra dar cabo do pica-pau e pegar o tônico pra si. O morcego tenta matar o pica-pau a todo custo pra pegar o tônico. Só que como o pica-pau estava sob o efeito do tônico, nada que o morcego fazia machucava ele. No final, o pica-pau consegue capturar o morcego, coloca ele num baú e leva pros detetives. Detetives esses que ficaram sentados no quartel-general o episódio inteiro. O pica-pau havia colocado o morcego... Os detetives só sabiam quem é, tá ligado? Porque pegar não pegaram. Tem sorte que caiu na mão do pica-pau. Tem sorte que caiu na mão do pica-pau. Porque se fosse depender dos detetives, esqueça tudo. dentro de um baú, mas quando ele vai mostrar esse baú pros detetives, não tem nada lá dentro. Só um porrete e um suco de peroba do pica-pau. De alguma forma, o morcego conseguiu escapar. E nem pergunta pra mim porque eu não faço a menor ideia de como. Os detetives pedem pro pica-pau mostrar como tudo aconteceu, mas quando ele vai mostrar, o efeito do tônico acaba e ele perde a força de novo. O episódio termina com os detetives não acreditando nele e dizendo que ele anda vendo muita televisão. Na minha visão, esse episódio todo é sobre dependência química, representada pela força e agilidade que o pica-pau ganha. Ele não fica viciado biologicamente, ele precisa daquela substância para tirar o melhor dele mesmo, o que me parece muito com o álcool ou cocaína. Principalmente com o fato dele ficar fraco no rebote do tônico, parecido com uma ressaca. Ele fica dependente daquela substância e se sentindo no topo do mundo quando consome ela. No final desse episódio existe mais uma referência a Dragnet. No caso, é a cena de fechamento, de um cara batendo num martelo e acertando o dedo. Isso acontecia em Dragnet também, com a diferença de que esse é na vida real e o cara não martela o dedo. Agora, toma uma curiosidade dentro da referência. O som da martelada acertando o prego em Dragnet, mais tarde foi usado como som da abertura da Adult Swim.
E bom, meus amigos, isso aqui é o Espião Espiado, um dos episódios mais legais do Pica-Pau, na minha opinião. Eu sei que tem certeza é um vários dos mais outros que marcantes. poderiam ter sido debut de Pica-Pau nesse canal, mas cara, a gente precisava pôr esse aqui como o primeiro. Esse é o episódio preferido de Pica-Pau do Ip. Desde que a gente fez o vídeo do Tom e Jerry aqui, a gente tem muita vontade de trazer mais desenhos antigos pra esse canal. Eles normalmente são os que Sim. têm as atmosferas mais pesadas. Qualquer Mas ideia de vídeo que tu envolve quiser nos mais passar, coisa. é só comentar. Não se esqueçam de se inscrever e hypar o vídeo. E no mais, é isso. Até semana que vem, povinho. O meu nome é Estelmi e tchau. Tamo junto.